Você não precisa agir com arrogância, como se fosse superior a todos, mas também não deve viver focado apenas nos seus defeitos. Não passe o tempo inteiro pensando no que há de errado com você. Você é uma pessoa extraordinária. Sim, extraordinária. E nunca permita que alguém faça você se sentir inferior só porque não corresponde às expectativas que criaram a seu respeito. Tenho ensinado a palavra de Deus há 35 anos, 5 deles em estudos bíblicos nas casas, outros 5 servindo em uma igreja em Santa Luz, e quase 25 anos no ministério como ele é hoje. Ao longo desse tempo, participei de milhares e milhares de reuniões. Em todos esses anos, faltei apenas uma vez a um culto inteiro, e parte de outra reunião por motivo de doença. Fora isso, Deus tem me sustentado. Isso é simplesmente impressionante. E sabe de uma coisa? Precisamos aprender a celebrar esse tipo de bênção que Deus nos concede. Certa vez uma mulher me disse: "Você tem um testemunho tão poderoso e muitos dos meus amigos também têm histórias marcantes." Então ela acrescentou: "Mas eu não tive nada tão extraordinário assim para superar." Um dia, conversando com Deus, ela falou: "Senhor, eu não tenho um grande testemunho." E Deus respondeu ao coração dela: "O seu testemunho é que eu te sustentei." Precisamos valorizar e celebrar o poder sustentador de Deus em nossa vida. Quantos acidentes poderiam ter acontecido e não aconteceram? Quantos livramentos recebemos sem nem perceber? Temos anjos ao nosso redor. Deus nos guarda. Alguém sente o ânimo sendo renovado agora? Parece que alguns pesos estão começando a sair dos seus ombros? Então, lembre-se, faça a sua parte. Lance sobre Deus as suas preocupações. Não saia daqui decidido a pegar de volta o problema que você acabou de entregar a Ele. Se há algo que você pode fazer, faça. Se não há, confie. E enquanto espera, demonstre essa confiança seguindo em frente e tendo coragem de desfrutar a vida. No passado, o povo celebrava datas especiais como forma de gratidão e alegria diante de Deus. A Páscoa marcava o início da colheita. A festa das trombetas era um dia de celebração e ação de graças. O dia da expiação lembrava o perdão dos pecados e a restauração da comunhão com Deus. Já a festa dos tabernáculos celebrava a proteção e a direção divina. Eles comemoravam vitórias, progresso, livramentos. Quando Neemias concluiu a reconstrução dos muros, houve celebração. Quando Ester venceu a ameaça contra seu povo, houve festa. A cada conquista, levantavam um altar e adoravam. Eles entendiam a importância de celebrar. Talvez nós tenhamos perdido um pouco disso. Não se trata necessariamente de grandes eventos. Às vezes, celebrar pode ser algo simples, tomar um café com um amigo e agradecer a Deus por uma vitória. Separar um momento para reconhecer: eu recebi algo de Deus e quero agradecer por isso. Se no passado essas celebrações eram mandamentos, hoje vivemos sob a graça. E se eles celebravam por obrigação, quanto mais nós deveríamos viver com uma atitude constante de gratidão e celebração. Talvez alguém diga: eu sou muito profundo, não me sinto tão alegre assim. Para isso, também há resposta. Existe um livro chamado Vivendo Além dos Seus Sentimentos, porque nem sempre podemos depender do que sentimos, mas podemos escolher confiar, agradecer e celebrar. Eles iam de festa em festa. Talvez seja a hora de nós aprendermos a viver de gratidão em gratidão. Amém. Deus aprecia celebrações. Já pensou em começar cada manhã com essa mentalidade? Hoje é mais um motivo para festejar. Para mim, ter chegado a esse ponto é algo surpreendente, porque eu era extremamente séria, introspectiva, quase silenciosa demais, vivendo mergulhada em pensamentos, tentando resolver todos os meus problemas. Carregava o mundo nas costas, sentia que precisava ser responsável por tudo e por todos. As pessoas vinham a mim para qualquer situação. Mas eu aprendi algo importante. É possível aproveitar a jornada. Não viva tão frustrado tentando chegar ao destino que, quando finalmente chegar, perceba que nunca desfrutou do caminho. A maior parte da vida acontece na caminhada, não na chegada. E aqui vai uma verdade: quando você alcançar o objetivo que hoje tanto deseja, ficará ali apenas por um tempo. Logo surgirá um novo alvo. Deus nos criou orientados para propósito. Estamos sempre avançando, crescendo, estendendo-nos para algo maior.
Se não aprendermos a apreciar o processo, teremos apenas breves momentos de alegria espalhados pela vida. Então, que tal aprender a celebrar? Não só as grandes conquistas, mas também as pequenas vitórias. E os aniversários? Há quem diga, estou só ficando mais velho. Não é nada demais. Que pena pensar assim. Um aniversário é mais do que somar um número. É celebrar vida. Nós fazemos festas enormes para um bebê de 1 ano. Chamamos a família inteira, tiramos fotos, cantamos parabéns com entusiasmo. Se comemoramos tanto 1 ano de vida, quanto mais deveríamos celebrar 30, 40, 50, 60 anos? Pense nisso. Em um único ano, seu coração bate cerca de 38 milhões de vezes. Ele bombeia sangue milhares de vezes por um sistema impressionante de vasos que percorrem quilômetros dentro do seu corpo. Existe um milagre constante acontecendo em você agora mesmo. Deus está sustentando cada batida, cada respiração, cada movimento. E ainda assim, muitas vezes dizemos, não precisa comemorar nada, está tudo bem. Não está tudo bem viver sem celebrar. Quando negligenciamos esses momentos, acabamos cansados, amargos, esgotados. Começamos a sentir pena de nós mesmos e até a nos ressentir de quem está desfrutando a própria vida, quando, na verdade, nós também poderíamos escolher celebrar. Mas ninguém nunca fez uma festa para mim. Então faça você mesmo. Dê a si o presente de celebrar. Não chame isso de extravagância desnecessária. De vez em quando, um pouco de extravagância faz bem. Nem tudo o que recebemos precisa ser algo essencial para a sobrevivência. Às vezes, é simplesmente uma expressão de alegria e gratidão. Em Mateus 28:6, vemos Jesus em Betânia, na casa de Simão, quando uma mulher se aproxima com um frasco de alabastro cheio de perfume precioso, caríssimo, equivalente a um salário inteiro. Aos olhos de alguns, aquilo parecia exagero, mas para ela era adoração, era celebração, era amor derramado sem medida. Celebrar também é isso. Reconhecer o valor da vida, da presença de Deus, das conquistas e até do simples fato de estarmos aqui. Talvez seja a hora de transformar a rotina em festa. Não porque tudo é perfeito, mas porque Deus continua sustentando você todos os dias. Amém. Aquele perfume era caríssimo, extremamente valioso. E aquela mulher se aproximou de Jesus enquanto ele estava à mesa e derramou tudo sobre a cabeça dele. Ao verem aquilo, os discípulos ficaram indignados. Sabe o que é ficar indignado? É olhar para algo e dizer, que absurdo, que desperdício. Eles começaram a comentar, por que jogar fora um perfume tão caro assim? Isso poderia ter sido vendido por um alto valor e o dinheiro dado aos pobres. Parece um argumento espiritual, não parece? Mas às vezes podemos nos tornar tão religiosos que perdemos a capacidade de simplesmente amar e celebrar. Jesus, percebendo a reação deles, disse, por que vocês estão incomodando esta mulher? Ela praticou uma boa e bela ação para comigo. Os pobres sempre estarão com vocês, mas eu nem sempre estarei. E então ele explicou algo profundo. Ao derramar aquele perfume sobre o seu corpo, ela estava sem saber plenamente preparando-o para o seu sepultamento. Veja bem, aquele gesto extravagante não era sobre o perfume em si. Era sobre entrega, sobre sacrifício, sobre oferecer algo que realmente custava. Dizem que aquele frasco poderia equivaler a 1 ano inteiro de salário. Imagine isso, entregar o equivalente a 1 ano de trabalho. Para muitos, aquilo parecia exagero, desperdício. Mas, para Jesus, foi amor puro. Ele estava prestes a enfrentar o momento mais difícil de sua vida na terra. Caminharia rumo ao Getsêmani, onde se prepararia mental, emocional e espiritualmente para a crucificação. E aquele ato de amor extravagante fortaleceu seu coração para o que viria. A alegria gerada por aquele gesto sincero o preparou para a dor que estava à frente. Você consegue perceber isso? Um ato de generosidade pode sustentar alguém em um momento decisivo. Ontem à noite estávamos em uma reunião e um homem contou que estava no chuveiro perguntando a Deus: o que posso dar para a Joyce? Ele queria me dar um presente e sentiu que Deus lhe dizia: não compre para Joyce, dê para o Dave. Confesso que ainda estou conversando com Deus sobre isso. Estou tentando ficar feliz pelo Dave.
E estou conseguindo mais ou menos. Esse homem sentiu que deveria comprar para o Dave um taco de golfe e nem sabia que ele jogava. Agora, vou dizer uma coisa. A última coisa que meu marido precisava era de outro taco. Mas aquele presente não era sobre necessidade, era sobre bênção. Você deveria ter visto o Dave abrindo a caixa. Ele tirou o taco, examinou cada detalhe, mostrou a parte de baixo como se fossem joias raras, explicou o modelo, falou do valor, contou tudo com o maior entusiasmo. Quando quis trazê-lo como exemplo hoje, ele disse: nem pense em tirar o plástico, cuidado para não sujar. Ele não precisava daquilo. Foi extravagante, mas trouxe uma alegria enorme. E aqui está o ponto. Deus deseja fazer coisas extravagantes por nós de vez em quando. Não porque precisamos desesperadamente, mas porque Ele nos ama. Esses gestos equilibram o peso das responsabilidades, renovam nosso ânimo, fortalecem nosso coração para os desafios que ainda virão. E mais, Deus age por meio de pessoas. O presente que Dave recebeu veio porque alguém decidiu ouvir a voz de Deus. O perfume derramado sobre Jesus aconteceu porque uma mulher foi sensível à direção divina. Precisamos entender isso. Não é errado receber algo especial. Não é errado desfrutar de um presente que não era absolutamente necessário. Há algo profundamente tocante quando Deus nos dá algo simplesmente como expressão de amor. Não por obrigação, não por necessidade, mas para nos lembrar: eu me importo com você. Às vezes, aquilo que parece extravagância aos olhos humanos é, na verdade, cuidado divino. Amém. Precisamos aprender a estar mais disponíveis para que Deus nos use como instrumentos de bênção na vida de outras pessoas. Às vezes, ficamos muito focados apenas em ajudar quem está em necessidade extrema, o que é maravilhoso e necessário, mas também existem momentos em que Deus quer que sejamos generosos, simplesmente para demonstrar amor. Muitas vezes pensamos: por que vou ajudar alguém que talvez tenha até mais do que eu? Mas na maioria das vezes, não se trata do valor do presente, trata-se do que aquilo comunica. Trata-se de fazer alguém se sentir visto, valorizado, lembrado. O gesto diz: você é importante, eu me importo com você. Precisamos estar dispostos a usar mais do que temos, nossos recursos, nosso tempo, nossas finanças, para sermos bênçãos ousadas na vida de alguém. E não tenha medo de ser generoso demais. Você nunca conseguirá dar mais do que Deus pode retribuir. Quando você abençoa alguém de forma extravagante, Deus sempre encontra uma maneira de derramar algo extraordinário de volta sobre você. E outra coisa, não seja aquele que estraga a alegria dos outros. Não seja o desmancha-prazeres que olha para tudo e diz: que desperdício. Foi exatamente essa a reação de indignação que vimos antes, a crítica diante da generosidade. Às vezes me perguntam quais são meus hobbies, do que eu gosto. Durante muitos anos, eu trabalhei tanto que nem tive tempo de descobrir isso. Não digo isso como mérito. Na verdade, foi um desequilíbrio. Fiquei sobrecarregada e até esgotada. Meu coração estava no lugar certo. Eu queria fazer o que acreditava ser correto, mas faltava equilíbrio. E quando você vive assim, mal descobre o que realmente aprecia. Nos últimos anos, tenho tentado aprender isso. Alguém me perguntou recentemente quais eram meus passatempos e eu respondi: ainda estou descobrindo. Mas uma coisa eu já sei: eu amo beleza. Amo coisas bonitas. Um cenário bem cuidado, um ambiente agradável, móveis elegantes, tecidos bem feitos. Tudo isso me traz alegria. Este lugar, por exemplo, é lindo. E eu sinto que até a unção aumenta quando estou pregando aqui. Há algo na beleza que inspira, que eleva o espírito. Eu gosto de roupas bonitas. Tenho mais do que preciso? Sim. Mas também compartilho bastante. Trabalho duro. E acredito que Deus deseja que você desfrute de algumas coisas que ama. Não precisa viver dizendo: posso abrir mão disso, posso viver sem aquilo. Claro, não estou falando de gastar além do que pode pagar ou viver de maneira irresponsável. Não se trata de egoísmo nem de ostentação. Estou falando daqueles pequenos extras que trazem leveza à vida. Aquele detalhe simples que acrescenta brilho aos dias comuns. Eu, por exemplo, não entendo muito essa empolgação toda por um taco de golfe. Mas o Dave ficou radiante.
Para ele, era como se tivesse recebido um novo tesouro. Ele não deixa ninguém tocar. Mostra para todo mundo com o maior orgulho. E sabe o que isso me ensina? Às vezes, aquilo que não significa muito para você pode significar tudo para outra pessoa. E Deus pode usar exatamente isso para colocar alegria no coração de alguém. Por isso, seja generoso, celebre, permita-se desfrutar e deixe Deus usar você para espalhar um pouco mais de beleza e alegria pelo caminho. Amém. Espere só até ele encontrar alguém para jogar. Ele já está dizendo: olhe o taco que eu ganhei. Tudo o que acontece na nossa família vira assunto em menos de 24 horas. Ele tinha recebido o taco há poucas horas e já estavam perguntando: onde você vai com isso? E ele respondeu: olha, ela já colocou na mensagem. Eu até brinquei: Dave, aposto que Deus te deu esse taco só para que eu tivesse exemplo para pregar hoje à noite. No fim das contas, parece que o presente acabou sendo meu também. Louvado seja Deus. Mas veja, precisamos aprender a focar mais no que fazemos certo do que no que fazemos errado. Quantas mães aqui, às vezes, já se perguntaram: será que eu sou uma boa mãe? Para algumas, isso pode ser uma luta constante. Homens, me deem só alguns minutos. Nós amamos vocês também. Mas agora eu preciso falar com as mulheres. As mulheres são extraordinárias. De verdade, Adão talvez nem tivesse ideia do que estava recebendo quando Eva apareceu. Ele a olhou e deve ter pensado: uau! E assim começou tudo. Vou compartilhar algo. É do meu livro A Mulher Confiante. E homens, não pensem que isso não serve para vocês. A mensagem também se aplica. Imagine a cena. O pai está sentado assistindo TV. A mãe diz: estou cansada, acho que vou para a cama. Mas antes disso, ela vai à cozinha preparar os lanches do dia seguinte. Lava as tigelas da sobremesa, tira a carne do freezer para o jantar, verifica o cereal, completa o açúcar, organiza a mesa do café, deixa a cafeteira pronta, coloca roupas na secadora, liga a máquina de lavar, passa uma camisa, costura um botão, recolhe brinquedos espalhados, guarda a lista telefônica, rega as plantas, esvazia o lixo, pendura toalhas. Ela boceja, se espreguiça, vai para o quarto, mas antes passa pela escrivaninha, escreve um bilhete para o professor, separa o dinheiro do passeio escolar, assina um cartão de aniversário, prepara a lista de compras e coloca tudo na bolsa. Depois cuida de si. Passa creme no rosto, escova os dentes, usa fio dental, arruma as unhas. O marido pergunta: você não ia dormir? E ela responde: já estou indo, mas ainda há mais. Coloca água para o cachorro, solta o gato, confere as portas, olha cada criança, apaga luzes, conversa rapidamente com quem ainda está estudando. No quarto, ajusta o despertador, separa a roupa do dia seguinte, organiza os sapatos e ainda acrescenta 3 tarefas na lista de amanhã. Enquanto isso, algum tempo depois, o marido desliga a TV e anuncia para ninguém em particular: vou dormir. E simplesmente vai. Mulheres, vocês são incríveis. A quantidade de detalhes que administram diariamente para manter uma casa funcionando é impressionante. Homens, muitas vezes vocês nem imaginam o presente que Deus colocou ao seu lado. E sabe qual é o ponto? Muitas mulheres fazem tudo isso e ainda vão dormir perguntando: será que eu fiz o suficiente? Você faz muito mais do que imagina. Talvez seja a hora de reconhecer isso. Talvez seja a hora de celebrar isso também. Agora sim, eu vou para a cama. E ele simplesmente se levantou e foi dormir. Simples assim. Enquanto isso, as mulheres continuam cuidando de cada detalhe. Aqueles pequenos pormenores que quase ninguém percebe, mas que fazem toda a diferença. São coisas invisíveis, mas essenciais. Por isso, deixe-me dizer algo importante. Você não precisa viver se perguntando se é uma boa mãe. Não precisa duvidar se é uma boa esposa. Comece a reconhecer e celebrar tudo o que você faz diariamente. Porque você é incrível, de verdade, extraordinária. Vamos lá. O nosso Deus é maravilhoso. Amém? Então aprenda a valorizar o que você faz. Você não foi criada para viver carregando culpa. Inclusive,
Especialistas afirmam que a culpa constante libera substâncias no corpo que podem contribuir para doenças e problemas emocionais. Não fomos projetadas para viver assim. Você não precisa agir com arrogância, como se fosse superior a todos. Mas também não deve passar a vida inteira focando apenas nos seus erros, nas suas falhas, naquilo que acha que não faz bem o suficiente. Você é uma pessoa incrível. E eu repito, incrível. Nunca permita que alguém faça você se sentir menor por não corresponder às expectativas que criaram a seu respeito. O seu chamado não é agradar pessoas. O seu propósito é agradar a Deus. E quando você vive para agradá-lo, encontra paz, equilíbrio e alegria. Amém.